Olá a todos que nos acompanham aqui no canal da Cátedra Unesco de EJA. Eu sou Dmítria Coutinho, jornalista, comunicadora e faço parte da equipe do Pacto EJA UFPB. Hoje a gente está aqui para uma conversa com a Nima Espigolon. Nima é professora doutora na Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, onde ela é líder do grupo de estudos e pesquisas em educação de jovens e adultos. Ela também é integrante do Observatório Paulo Freire da Universidade Federal de Uberlândia e há pelo menos 20 anos vem pesquisando sobre Elza Freire. E é autora da trilogia de livros sobre a Elza, que termina com o recém-lançado Elza Freire e Paulo Freire, uma fotobiografia. Nima, obrigada por ter aberto as portas da sua casa para nós. Eu que agradeço, Dmítria, o convite e a oportunidade de fazermos aquilo que a gente mais gosta, que é conversar um pouco sobre educação de jovens e adultos e sobre Elza e Paulo Freire. Maravilha. Vamos começar falando de Elza? Vamos. A primeira frase do seu novo livro é: Paulo Freire que conhecemos não existiria sem Elza. Sim. Por quê? Conta um pouquinho para nós. Olha, como você disse, fazem quase 20 anos que eu me dedico de corpo e alma a essa pesquisa sobre Elza Freire. Mas, na verdade, ela começa com Paulo. Então, a pesquisa começa com Paulo Freire e, no decorrer desse tempo todo, eu já fiz um mestrado, um doutorado, um pós-doc, estou me preparando para a livre docência com o tema Elza Freire. Então, a gente observa que a Elza, ela tem contribuições tanto teóricas quanto na prática de Paulo Freire. Então, por exemplo, a escolha dele para a educação foi uma influência decisiva dela, ou seja, a reconversão profissional do Paulo Freire, a saída para o exílio, o retorno ao Brasil, a sistematização da proposta de Paulo Freire para a educação, essa proposta humanizadora que nós conhecemos, não existiria sem as contribuições teóricas e práticas de Elza Freire. Porque Elza que foi professora, foi diretora de escola, então a imersão no campo pedagógico se deve a Elza. Então, esse Paulo Freire que nós conhecemos hoje não existiria sem essas contribuições e influências do pensamento, da prática e da convivência político-pedagógica com a Elza. Maravilha. E para quem está nos assistindo, os educadores da EJA, que talvez não conheçam a fundo Elza, né? Como é que você descreveria quem foi Elza Freire? Olha, a Elza foi uma pessoa comprometida com a educação popular e pública, tanto que ela presta concurso para a rede estadual de Pernambuco, ela se fez professora, se especializou em alfabetização, foi diretora de escolas, é uma pessoa comprometida com as classes populares, com as classes trabalhadoras, e uma pessoa extremamente compromissada com as causas da humanidade, preocupada com as desigualdades sociais, preocupada com a conscientização do sujeito. Então, uma pessoa profundamente voltada para o campo político-pedagógico da transformação do ser humano, da transformação das realidades concretas de existência daquele ser humano. E ela acreditava que por meio da educação isso seria possível, uma educação pública e popular. E olhando um pouquinho para o livro, eu queria te perguntar o porquê de uma fotobiografia. Quando eu estava lendo, eu vou te contar que eu tive a sensação como se eu tivesse, sabe quando se reúne em família e vem aquele baúzinho que era da avó, que era do tio, e a gente vai abrindo e, essa foto o que é? Aí lá na legendinha, atrás no verso escrito, ó, fulano é o ciclano. Eu, lendo esse livro, eu me sentia assim, vasculhando um baúzinho da Elza e do Paulo, por exemplo. Foi essa a sua intenção? Por que uma fotobiografia? Olha, considerando o conjunto de materiais que eu consegui reunir nesses quase 20 anos de pesquisa, eu considerei que o mais adequado teórica e metodologicamente para expor esse conjunto de materiais seria uma fotobiografia, considerando também a diversidade de materiais, o trato com as fontes de pesquisa, que aí a gente pode citar documentos, fotos, manuscritos.
Então, todo esse conjunto de fontes de pesquisa, eles coadunaram para que eu optasse, então, fizesse uma escolha metodológica de trabalhar uma fotobiografia, levando em consideração todos esses quase 20 anos de materiais reunidos em acervos, em arquivos pessoais. Eu tive em África, então tem material de África que eu consegui lá, acervos do Chile, acervos brasileiros, então considerando essa diversidade e essa riqueza de fontes de pesquisa, muitas inclusive fontes primárias. E até a respeito dessa sua investigação, conta um pouquinho melhor para nós, assim, você tem alguma história curiosa, alguma foto preferida que foi difícil de achar? Olha, tem uma foto muito interessante, é difícil escolher, né? Sim. Mas ainda mais quando você faz a pergunta, eu tenho que puxar pela memória, assim, meio de chofre. Tem uma foto de família que eu considero uma referência muito importante, porque mostra um outro lado do Paulo Freire e da Elza, o lado família, o lado agregador. Então é uma foto do casamento, se não me engano, da irmã de Elza. Então eles estão, a família, as crianças pequenas no colo dos avós. Então é uma foto muito emblemática para mim. E tem uma outra foto da Elza, ela está de perfil, quando eles estão durante o exílio, estão vivendo o exílio que foi a decorrência do golpe militar que depois o governo João Goulart em 1964. Então a Elza está de perfil como se ela estivesse mirando o horizonte, mirando assim as utopias. Então é uma foto, ela está com o vestido estampado, que me atravessa bastante. Agora tem manuscritos dela, tem manuscritos do Paulo, tem a assinatura do Paulo, tem a assinatura da Elza, tem foto dos filhos. Então realmente é um baú de memórias. E uma dúvida que eu fiquei quando eu li o livro, inclusive, quando eu vi as fotos e tudo mais. Durante esse período, me refresca o período do livro? De 16 a 86. De 16 a 86, perfeito. Me parece que... de 1916 a 1986. Isso, fica melhor assim, né? Me parece que no início tinham muitas fotos da Elza com o Paulo em trabalho, então em rodas de conversas, etc e tal. E durante o exílio tem fotos do Paulo em palestras, em universidades, em eventos e tal, e Elza em família. Como é que você descreve, assim, essa trajetória e o impacto dela no trabalho? Antes do exílio, a Elza tinha uma vida pública e política muito ativa, pedagógica muito ativa. Ela era professora, era diretora de escola, e ela acompanhava o Paulo em todas as suas imersões no campo da educação de jovens e adultos. Na época não eram jovens e adultos, eram só adultos. Então ela tinha uma vida pública muito ativa. Então era natural que fossem registrados esses momentos dela acompanhando ele, ou não é bem acompanhando, participando das atividades com ele. E no exílio, porque vários empregos do Paulo não permitiam a mulher trabalhar. Então ela se dedicou mais à vida privada, mais à vida em família. E também assim, o exílio político foi um período muito doloroso para a família. Durante esse período que se dá a diáspora freiriana, que se dá o esfacelamento da família. Então, isso passou a exigir da Elza uma dedicação muito maior do que antes do exílio. E também assim, o exílio, países diferentes, idiomas diferentes, climas diferentes, culturas distintas. Então isso também exigiu de Elza uma dedicação muito maior e mais presença no privado do que no público com Paulo Freire. Ele tinha muitas viagens, enfim, mas sempre quando era possível, ela estava participando ativamente com ele das suas atividades político-pedagógicas. E você comentou sobre a diáspora freiriana. Para quem está acompanhando a gente, por favor, explique o que é e qual o impacto da Elza nessa história toda. Olha, a diáspora freiriana é um termo que eu cunho com doutorado, porque eu precisava encontrar um termo que apontasse para os percursos de exílio de cada membro da família Freire. Então, é um mapa que eu comecei a elaborá-lo em 2006, quando eu fiz o mestrado. E até hoje eu trabalho nesse mapa.
Então, se veja, são quase 20 anos Sim. elaborando um mapa. Uhum. Então, ali naquele mapa, eu trabalho com vários conceitos de diáspora, por exemplo, do Stuart Hall, do Courget, vários autores. Qual que é o sentido da diáspora? E freiriana por quê? É uma diáspora muito específica, é a diáspora da família Freire. Então, ali, a partir dos percursos da Elza, eu vou traçando os percursos de cada um, do Paulo, dos filhos, né, Madalena, Cristina, Fátima, Joaquim e Lutgardes. Inclusive, como eu usei o mapa até então elaborado para o doutorado, eu fui até 79. Então, o mapa ele pega os percursos de 64 até 1964 até 1979. Mas hoje eu continuo trabalhando nesse mapa. Então, essa diáspora foi um traçado, um delinear dos percursos da família Freire a partir dos percursos de Elza Freire advindos com o exílio político brasileiro. Tá certo. E voltando àquela parte mais inicial do livro, assim, que você comentou, né, que a Elza estava muito presente ali nas atividades, a gente vê bastante foto dos círculos de cultura, das formações de professores. Isso tem muito a ver com o que o programa de formação do Pacto EJA está fazendo hoje, né? Então eu queria te perguntar, assim, como é que você relaciona esse trabalho que eles tinham com o que a gente vê na EJA hoje? Olha, é muito interessante, porque as teorias e as práticas de Elza e Paulo Freire constituem paradigmas contra-hegemônicos que se impõem a modelos pré-estabelecidos, que estão aí inseridos em contextos concretos, reforçam a autonomia dos professores, reconhecem o sujeito aprendente como sujeito ensinante, e mobilizam saberes teóricos e práticos para a construção de conhecimentos. E isso é capaz de analisar criticamente a realidade para transformá-la. Eu acho que essa elaboração de paradigmas contra-hegemônicos de Elza e de Paulo seria um dos principais pressupostos que nós temos. Mas também eu acho importante dizer que o valor e a atualidade do referencial de Elza e Paulo Freire para o campo da educação de jovens e adultos vem carregado de memórias dos anos 60, memórias do exílio, memórias de quando eles voltaram, e vários conceitos que são essenciais para um esforço científico de pensar a escola e a educação. E mais, eu entendo que pensar Paulo e Elza Freire no contexto de educação de jovens e adultos é articular as relações, as dimensões entre o pensar, o fazer, o sentir e o relacionar-se. É você reunir aí questões epistemológicas, estéticas, éticas, políticas, e assim você ter melhores condições para enfrentar os desafios do campo da educação de jovens e adultos. Seja o campo das políticas públicas, seja o campo da formação de professores em EJA, seja o campo dos sujeitos aprendentes e ensinantes da EJA. Então, eu acho de fundamental importância o pensamento e a prática, a teoria, a praxis de Elza e Paulo Freire para o campo da educação de jovens e adultos. E acho que o Pacto da EJA traduz muito bem um esforço coletivo para constituir aquilo que eu considero importantíssimo. Elza e Paulo Freire só serão anistiados politicamente quando não existir mais nenhum analfabeto no Brasil e no mundo. Maravilha. E Nima, você depois de mais de 20 anos pesquisando Elza, o que você acha que se ela estivesse aqui hoje, ela daria de recado para os educadores da EJA que estão lá no chão da escola? É difícil pensar o que ela falaria, né? Eu não sou a Elza, mas eu acho que de posse de quase 20 anos de pesquisa, talvez eu poderia ter alguns elementos.
e acho que um deles seria o esperançar, porque acreditar no ser humano, na sua capacidade de transformação da realidade, na luta contra as desigualdades sociais e por um mundo mais humanizado. Acho que pensar a educação como uma possibilidade real de transformadora das consciências em práticas humanizadoras. Uma prática amorosa, que acolhe, que desencadeia processos de conscientização, de emancipação do sujeito. E extremamente política. Sim. Eu acho que a Elza, ela teve, em toda a sua vida do magistério, uma vida muito pautada na política de pensar a emancipação das consciências dos sujeitos, de pensar as condições concretas de existência e como a educação pode transformar as sociedades. Maravilha. Para a gente finalizar, Nima, eu quero te deixar à vontade, se você tiver alguma coisa para falar que eu não tenha perguntado, alguma coisa que está no coração, está na cabeça. Eu acho que agradecer a oportunidade, dizer que eu estou à disposição, se quiserem me escrevam um e-mail, nima@unicamp.br. Acho que momentos como esse que nós estamos vivendo aqui, da entrevista, da conversa, do diálogo, fortalece muito a troca de experiências e torna as pesquisas menos solitárias. Eu acho que a gente tem que se esforçar muito para não ficar encastelado na universidade. Sim. Então, um momento como esse, ele fortalece os vínculos, e acho que é uma forma também de divulgar a Elza, divulgar o Paulo, e divulgar aí uma educação contra-hegemônica. Acho que as propostas político-pedagógicas de Elza e Paulo Freire são atemporais. Sim. Nós temos muito a aprender com eles ainda, e eu me considero uma aprendiz. Eu acho que ainda espero pesquisar pelo menos por mais 20 anos esse tema que me fascina tanto, que me emociona tanto, porque eu acredito sim que um outro mundo é possível. E esse outro mundo possível, para mim, ele passa por Elza e Paulo Freire. Maravilha. Nima, mais uma vez, obrigada pela entrevista e obrigada por nos acolher em sua casa. Eu que agradeço. Vamos tomar um cafezinho. Vamos. Deixa eu parar aqui.